Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Albino Forquilha, presidente do Podemos, acusado de trair o presidente eleito de nome Venâncio Mondlane. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, eu até não queria fazer vídeo sobre essa situação, tá? Porque eu ia esperar o pronunciamento do próprio Venâncio Mondlane para não estar aqui a atacar as pessoas à toa, tá entendendo? Mas eu tô vendo que, tipo, o Venâncio Mondlane não tá falando nada. Eu resolvi gravar esse vídeo, tá? São dois vídeos que eu irei lançar aqui sobre esse cidadão de nome Forquilha, né? Que as coisas começaram a mudar já, tá entendendo? Já inscreva-te no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa like. Deixa dislike se não curte, comente bastante que é essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Querem vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos esses ladrões que andam a roubar dinheiro público. You ready? Então, sem mais bolas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. Albino Forquilha, o presidente do partido Podemos, que sustenta, ou que sustentou a candidatura do Venâncio Mondlane, está sendo acusado de ter traído o próprio Venâncio Mondlane. Mas já está privado, como assim? Porque ele recentemente veio ao público dizer que os deputados vão tomar posse. E é basicamente isso. Meu Deus do céu, esse barulho aqui da minha porta do estúdio, não é possível. Mas vamos lá, olha. O conselheiro jurídico do Podemos considerou que posse dos deputados do partido que apoiou a corrida de Venâncio Mondlane à presidência seria traição e rejeita resultados promulgados pelo Conselho Constitucional. Sim, a tomada de posse do partido Podemos seria sim uma traição porque o povo está a fazer uma luta nas ruas. Mais do que isso, é facto de que o partido Podemos, na nossa contagem paralela, ter 138 assentos. Qual é a razão de o partido correr para tomar posse de 43 assentos, quando o partido merece 138, declarou Dinis Tivani num vídeo distribuído na sua conta oficial Facebook. O partido, até agora, extraparlamentar Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, registrado em maio de 2019 e composto por dissidentes do partido Frelimo, viu a sua popularidade aumentar desde o anúncio de 21 de agosto do apoio à candidatura de Mondlane às presidenciais em resultados de um acordo político, pouco tempo depois de Mondlane ter a sua coligação CAD rejeitada pelo Conselho Constitucional por irregularidades, né, família? Fonte... A resposta veremos mais adiante. Importa aqui discutir uma questão que tem sido o jargão para que, ao longo de 30 anos de democracia multipartidária, os partidos ou os membros dos partidos que estão na lista dos deputados tendam a ir para a Assembleia tomar posse, em razão de que a não tomada de posse poderia implicar a perda do mandato. É esta a questão que importa discutir. Ora, um deputado passa a sê-lo a partir de um processo eleitoral, ou por outra. É o povo quem elege o deputado. Portanto, seria o povo aquele que o destituiria. Ora, o povo, a partir da sua soberania, ele criou instituições. E essas instituições que são órgãos de soberania, um deles tem a vocação de fazer a vez desse povo, que é chancelar esta eleição que este mesmo povo faz. Neste caso é o Conselho Constitucional. Portanto, nós temos um processo que inicia com a efetivação de uma lista que cai nas mãos da Comissão Nacional de Eleições. Ela promove todo o processo burocrático ali necessário, documentação relacionada com os indivíduos que se propõem a ser deputados, tudo visto e conferido, é deliberado e essa deliberação passa a figurar como lei, que é de cumprimento obrigatório. Esta lista vai à eleição e o partido que for escolhido pelo povo automaticamente tem a sua lista, na quantidade de assentos ganhos, eleitos tais deputados que fazem parte da lista. Ora, temos aqui um processo político que, a seguir, por força desta demanda do próprio povo, tem que ser chancelada por um órgão jurisdicional. É aqui que entra o Conselho Constitucional para fazer a vez do povo e chancelar esta lista. Portanto, o acórdão do Conselho Constitucional
que por sinal é irrecorrível em relação a outras discussões, é o instrumento que chancela esta questão de um determinado indivíduo que figura numa lista passar a ser deputado. Então, como é que este poderia perder o estatuto de deputado, ou posição de deputado, por mera perda de uma cerimônia de tomada de posse? Para isso, nós teríamos que olhar para a Constituição da República, e neste caso temos a linha C do número 2 do artigo 177, que diz que o deputado que não tomar assento na Assembleia da República, ou exceda o número de faltas estabelecido no regimento, perde mandato. Como vê, a Constituição da República não prevê a perda de mandato por falta da posse. O que isto é? Vamos lá. Do ponto de vista técnico, podemos assim dizer, técnico-jurídico, os dois momentos que, podemos assim dizer, cruciais para que o indivíduo passe a ser deputado é a eleição e é a chancela pelo órgão jurisdicional. Portanto, o povo sufraga, o Conselho Constitucional chancela. Portanto, não poderia a posse em si ser que, no final de contas, é meramente político, simbólico, não poderia por si demandar a perda do mandato deste deputado. E isso é facilmente também perceptível, porque, mesmo a Constituição da República, quando fala de perda de mandato por ausência de tomada de assento, não determina um período pelo qual este deputado deve tomar assento. Mas qual é? Que é a questão do número de faltas. Se nós olharmos para a linha C do número 2 do artigo 177 da Constituição da República, diz que a perda do mandato ocorre por dois fatores. Portanto, não tomada de assento, onde não se vê quanto tempo em que deve levar para tomar assento, ou por a questão de faltas. A tomada de posse, ou a data da tomada de posse, que é efetivamente um momento simbólico, mas porque a Assembleia tem que efetivamente iniciar em algum momento, ou por a legislatura tem que iniciar em algum momento, e é esse que cerimonialmente os deputados tomam posse. Não é o início da data da contagem de faltas. Esta é uma confusão também que se cria, porque a Constituição diz que há um número de faltas que pode determinar a perda de mandato. Ainda assim, essa contagem de faltas não inicia com a data que o Conselho Constitucional coloca como início da legislatura. Por quê? A data que pode defragrar a questão relativa a faltas é a data em que ele toma assento e não a posse. Portanto, enquanto não tomar assento, não inicia as faltas. Ou por outra, a questão relacionada com o número de faltas é regulada pelo Estatuto de Deputados, ou por outra. Só pode ser ativada a questão do Estatuto de Deputado após a tomada de assento. Agora, uma última questão que ainda interessa perceber é: a própria Constituição diz que o Estado subordina-se à Constituição, novamente, como podem ver, e depois diz funda-se na legalidade. Ou por outra, ainda que ele não tivesse tomado assento ou tivesse um número de faltas, a questão que se coloca é que processual, estamos aqui a falar da questão da legalidade, que processual deveria ser deflagrada para que esse deputado perdesse mandato, porque não é automático. Então, tem que haver um instrumento jurídico, tem que haver um ente que seja interessado legítimo, e podemos aqui depois questionar: quem é esse interessado? Quem é esse legítimo? Seriam membros de um outro partido? Pode um membro do partido Renamo intentar contra um membro do partido Podemos que não tomou posse? Pode um grupo, não é, de cidadãos da sociedade civil demandar contra um membro de um outro partido que não tomou posse? Me parece que não. Porque a única entidade que poderia estar interessada em que esta perda de mandato fosse efetiva é o próprio partido. Porque ele
não é? Que colocou a lista junto à CNN, esta lista que foi chancelada pelo Conselho Constitucional. Ou por outra, se em bloco os partidos da oposição não tomarem posse, os outros membros da sociedade não podem demandar uma processual jurídica com vista à perda de mandato. Ou por outra, chegamos à conclusão de que a não tomada de posse não se justifica a perda de mandato. Portanto, a questão agora que vem é esta. É ou não uma traição? É sim uma traição. Porque o povo está a fazer uma luta. E principalmente para os membros do Partido Podemos. O povo está a fazer uma luta, está nas ruas. Mais do que isso, é que o Partido Podemos, por tudo aquilo que foi a nossa contagem paralela, tem 138 assentos. Qual é a razão de correr para tomar posse de 40 e tal assentos, quando ele merece 138? Por que está a correr para pegar os 40, que não os vai perder, e deixar para trás os 90, que são a razão da luta do povo moçambicano? É a razão do sangue do povo moçambicano. Por quê? Qual é a pressa? A questão remuneratória é relativa, até porque ao acordo político havido entre VMC e Podemos, no caso em concreto do Podemos, é que é o Podemos que foi politicamente apoiado, não é? Promovido pelo VMC, ou por outra VMC, com investido deste poder popular, o povo, não é? Decidiu dizer a este povo: votem no Podemos. Razão bastante para dizer que não ter cargo, não ter salário da Assembleia da República durante algumas semanas ou alguns meses, não é perda de absolutamente nada, porque é algo que nunca tiveram. Não é vosso. Então, qual é a necessidade de correr para ter e reclamar uma coisa que não é vossa? Esta é que é a razão que leva o povo moçambicano a dizer que sim, é uma traição e tomar posse numa altura em que estão a morrer pessoas. O engenheiro Venâncio ganhou estas eleições. O Podemos deveria estar engajado em continuar com a luta da vitória, a verdade eleitoral, da justiça social, e não correr para tomar posse de algo que não vai perder ou de uma remuneração que nunca foi seu direito. Obrigado. Agora, face essas declarações de Diniz Tivani, quem veio a público pronunciar-se também foi o próprio Partido Podemos, né? Que diz estar surpreso com a reação do assessor de Mondlane. Sim, o Partido Moçambicano Podemos reagiu hoje com surpresa às declarações do assessor do candidato Venâncio Mondlane, de nome Diniz Tivani, que classificou a tomada de posse dos seus deputados como traição. Tá a entender? Eu não vou falar muito, vou deixar aqui a resposta dos mesmos. Let's seguir, vamos lá ouvir. O Partido Podemos não se revê neste posicionamento. O Diniz Tivani é da Comissão Técnica do Processo Eleitoral de ambas as partes, tanto do Partido Podemos, assim como do candidato Venâncio Mondlane, no âmbito do acordo que existe entre estas duas partes, disse o porta-voz do partido do Clésio Chico. Diniz Tivani, assessor de Venâncio Mondlane, candidato presidencial que não reconhece os resultados das eleições gerais moçambicanas de 9 de outubro, afirmou na sexta-feira, num vídeo colocado na sua rede social Facebook, que a tomada de posse dos deputados do partido, apoiante da corrida de Venâncio Mondlane à presidência, seria uma traição. E defendeu a rejeição dos resultados promulgados pelo Conselho Constitucional, CC. Diniz Tivani. A tomada de posse do Partido Podemos seria, sim, uma traição, porque o povo está a fazer uma luta, está nas ruas. Mais do que isso é o facto de o Partido Podemos, na nossa contagem paralela, ter 138 assentos. Qual é a razão de o partido correr para tomar posse de 43 assentos, quando o partido merece 138, declarou Diniz Tivani. Opinião da população. Sobre a tomada de posse, o Partido Podemos está em diversas reuniões e encontros para avaliar a opinião da população. Como é que vamos fazer isso? Mas a breve trecho, na próxima semana, viremos a público informar, afirmou o porta-voz do partido. O representante negou qualquer afastamento entre a formação política e o candidato presidencial que apoiou nas eleições de outubro. Nós continuamos com o candidato Venâncio Mondlane. O Partido Podemos ainda está com o candidato Venâncio Mondlane, afirmou ainda do Clésio Chico,
garantindo que os contactos entre o candidato e o presidente do partido, Albino Forquilha, são recorrentes. O partido até agora extraparlamentar Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, registado em maio de 2019 e composto por dissidentes da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, viu a sua popularidade aumentar desde o anunciou, em 21 de agosto, do apoio à candidatura de Mondlane nas presidenciais, em resultado de um acordo político. Pouco tempo depois de Mondlane ter a sua coligação, CAD, rejeitada pelo Conselho Constitucional por irregularidades. Com o acordo político, foi o Podemos que, politicamente, foi apoiado e promovido, frisou, na sexta-feira, Dinis Tivan, que defende ainda que, à luz da lei, o partido não vai perder os seus mandatos caso não participe na investidura simbólica prevista para 13 de janeiro. Protestos contra o governo de Moçambique após as eleições de outubro. Protestos contra o governo de Moçambique após as eleições de outubro. Protestos contra o governo de Moçambique após as eleições de outubro. Dissidentes da Frelimo. O Podemos é fruto de uma dissidência de antigos membros da Frelimo que pediam mais inclusão económica e abandonaram o partido no poder, na altura, alegando desencanto e diferentes ambições. Os resultados promulgados pelo CC no dia 23 apontam o Podemos como o maior partido de oposição em Moçambique no próximo Parlamento, tirando um estatuto que era da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, desde as primeiras eleições multipartidárias, em 1994. Dos 250 assentos que compõem a Assembleia da República, a RENAMO passou de 60 deputados, que obteve nas legislativas de 2019, para 28 parlamentares. A Frelimo, no poder desde a independência, manteve-se com uma maioria parlamentar, com 171 deputados. Nas presidenciais, o CC, última instância de recurso em contenciosos eleitorais, proclamou Daniel Chapo, candidato apoiado pela Frelimo, como vencedor, com 65,17% dos votos. Foi também declarada a vitória da Frelimo, que manteve a maioria parlamentar nas eleições gerais de 9 de outubro. A eleição de Chapo como sucessor de Filipe Nyusi é, contudo, contestada nas ruas e o anúncio do CC aumentou o caos que o país vive desde outubro, com manifestantes pró-Mondlane, candidato que, segundo o Conselho Constitucional, obteve apenas 24% dos votos, mas reclama vitória em protestos a exigirem a reposição da verdade eleitoral, com barricadas, pilhagens e confrontos com a polícia. A Força de Segurança tem vindo a realizar disparos para tentar a desmobilização. Confrontos entre a polícia e os manifestantes já provocaram quase 300 mortos e mais de 500 pessoas feridas a tiro, segundo organizações da sociedade civil que acompanham o processo. E a família, vocês ouviram as declarações do Partido Podemos. O que é que vocês têm a dizer? Eu não vou comentar, eu vou deixar com que Venâncio Mondlane venha a público simplesmente falar alguma coisa sobre a situação. Como eu disse lá no comecinho, para eu não estar aí a atacar as pessoas à toa, estás a ver? É basicamente isso, porque o povo tá aqui, ó. É basicamente isso. Tamo juntos, Jota Privado na casa, One Love.